Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e também terapeuta. E agora, domingo, então, nós temos 11 de agosto, o Dia dos Pais. Parabéns aí a todos os papais. E venho fazer aqui uma reflexão, então, sobre esse tema. E vou abordar ele do ponto de vista de 4 aspectos. Em primeiro lugar, esse aspecto interno, espiritual. Também o pai, que justamente nessa pessoa que cumpre ou cumpriu o papel de pai para nós. Vou falar do Sol e também vou falar dessa energia, digamos assim, ativa, que os antigos chamavam de Theos e que teria atuado para que esse universo surgisse. Então, antes de falar do pai como figura, uma pessoa que cumpre ou cumpriu um papel de pai para nós temos que entender que essa figura cumpre um símbolo, ela simboliza um aspecto interno de todo homem e toda mulher, que é justamente esse aspecto masculino da vida interior que todos nós vamos ter que nos relacionar bem. Então não adianta fugir dessa questão, nós vamos ter que nos relacionar bem com o masculino interior, com a masculinidade interior. Nós vamos ter que aceitar isso. E fiquem ligados, toda vez que há uma pessoa fora, e nesse caso um homem, que nós, por exemplo, não conseguimos aceitar, odiamos, etc. Isso, no fundo, é uma questão interna em nós, não é a pessoa em si. Então, o que é o masculino em nós, tanto no homem quanto na mulher? É esse aspecto que lida com o ativo, o lado ativo das coisas, o conquistar, o ter, o avançar, o ir para fora. Então, todo ser humano, todo homem e toda mulher precisa ter equilibrado isso dentro de si, essa relação com a masculinidade. Então, sem a inércia e também sem a agressividade, que seriam, digamos, dois extremos da expressão masculina da vida humana. E, claro, o pai, como figura externa, representa isso, simboliza esse aspecto que nós carregamos dentro. Conversando com as pessoas nos últimos anos, atendendo com astrologia e com numerologia, percebo o quão importante é essa boa relação com a figura paterna, independentemente se essa pessoa já faleceu ou não. Porque, como falei, em primeiro lugar, ela representa uma masculinidade interna que nós vamos ter que nos relacionar mais cedo ou mais tarde. E, independentemente, então, se essa pessoa já faleceu ou não, nós vamos ter que sempre fazer uma assimilação na relação com ela, uma resignificação, sempre buscando um aprofundamento dessa relação. E mesmo, como eu falei, se essa pessoa já faleceu, nós vamos ter que lidar com a nossa criança interior, o nosso adolescente interior, ou até mesmo com questões lá da gestação que envolviam a figura paterna. Poxa, mas a figura paterna não esteve presente nem na infância e nem na gestação. Não importa, a questão é interna, nós vamos ter que nos relacionar com essa masculinidade. E na medida em que a gente equilibra essa relação interna entre masculino e feminino, nós vamos vivendo uma harmonia, um equilíbrio muito maior nas questões profissionais, afetivas, financeiras, enfim, a vida flui, desde que haja um equilíbrio interno entre o masculino e o feminino. Então, por isso que falo, a masculinidade não é uma questão dos homens, é dos homens e das mulheres. Todos nós vamos ter que nos relacionar com esse ponto. Então, indo para uma visão um pouco maior, muitas tradições chamavam o Sol de Pai Sol e chamavam aqui o planeta Terra de Mãe Terra. Então, o Sol ele tem essa capacidade, né, de iluminar, de brilhar e de reger toda essa orquestra, essa sinfonia que é o Sistema Solar. Então, algumas tradições chamavam o Pai Sol. Por quê? Porque ele tem um aspecto yang, ativo, masculino. Não que o Sol seja do sexo masculino, não é isso. Mas ele tem uma postura yang, uma postura ativa. Enquanto que o planeta Terra, naturalmente, vai seguindo onde o Sol está indo, junto com os demais planetas. Então, a Mãe Terra e o Pai Sol. E por isso que muitas tradições antigas veneravam o Sol, não como o Sol, simplesmente o Sol físico que a gente está enxergando aqui da Terra. Não, mas buscavam fazer uma conexão com o espírito do Sol. Tanto é que os egípcios chamavam o espírito do Sol de Amon. E é bem provável que a palavra muito famosa, né, muito presente no mundo hoje, a palavra Amém,
Muito provavelmente tem uma origem aí egípcia desse termo Amon. Então, Amon é o espírito do Sol. E o espírito do Sol também não é nem masculino nem feminino, mas ele tem um motor muito potente, ele tem uma força muito poderosa. E é uma força ativa, uma força masculina. E que nós, como seres humanos, independentemente se somos homens ou mulheres nessa encarnação, nós vamos ter que também nos conectar com o espírito do Sol. Então percebam, tanto a figura paterna externa quanto o Sol são símbolos do nosso Sol central, da nossa essência espiritual. Por mais que essa essência espiritual não participe da dualidade homem e mulher, masculino e feminino, mesmo assim, a energia do espírito, normalmente nas visões antigas, que tinham uma relação com essa dualidade de uma maneira muito natural, olhavam para essa expressão espiritual de uma maneira masculina, ativa. E indo ainda muito mais longe, partindo da nossa essência espiritual, partindo para a figura paterna, indo para o Sol e o seu espírito, nós podemos chegar à grande energia ativa que fez com que, em algum momento do passado, que fez com que toda essa matéria aqui do universo se movesse e gerasse uma forma. E essa forma nós conhecemos como universo, um verso único, que segundo a visão grega, teria sido o resultado da atuação de Theos. O que é Theos? T-H-E-O-S. Theos não é um homem lá em cima, Theos não é masculino, Theos é simplesmente uma legião de divindades, uma legião de forças espirituais, uma legião de seres espirituais que tiveram um papel ativo sobre uma matéria homogênea que estava esperando adotar uma nova forma. E aí essa matéria, digamos assim, foi ativada por essa atuação de Theos. Então, os antigos chamavam essa matéria de caos, uma matéria receptiva, com uma postura feminina, assim como a Terra tem uma postura receptiva em relação a uma semente que vem como uma energia ativa, masculina, nesse caso, né, a semente ativa e a Terra receptiva. Então, a mesma coisa, o universo, o cosmos, que significa ordem, ele é fruto, ele é filho da atuação de Theos, um conjunto de legiões, né, de divindades, um grande pensamento divino que atuou sobre um caos primordial. E aí o fruto disso é esse cosmos belíssimo que nós enxergamos aqui com os nossos olhos. Então, isso que nós estamos vendo aqui, e nós estamos vivendo, né, dentro desse universo, isso é fruto de uma atuação energética ativa sobre uma energia material receptiva feminina. O objetivo desse vídeo, claro, como eu falei, eu fiz uma projeção aqui de dentro para fora, né, da nossa essência para o Pai, para o Sol e para essa grande e misteriosa energia que é a energia de Theos. E que, claro, como eu falei, Theos não é um homem lá em cima com barba que pune, que recompensa. Obviamente que não é isso. É toda uma força que fez com que em algum momento, por uma vontade muito misteriosa, que fez com que tudo isso aqui surgisse. Eu não sei se vocês já se perguntaram por isso, se perguntaram sobre essas questões. Por que o universo existe? Por que você está aí agora encarnado nesse corpo? Por que existe o planeta Terra? Por que nós temos um Sol aí que ilumina todo o sistema solar? Por que isso? É claro que essas respostas são muito profundas e muito misteriosas e nós, como seres humanos, nós ainda não temos essas respostas. Mas nós temos que pensar sobre isso. Porque tanto o micro quanto o macro, como dizem os antigos egípcios, isso não está separado. É tudo uma coisa só. E é uma ilusão da nossa mente separar o micro, o macro, o dentro e o fora. Então que esse Dia dos Pais seja muito mais do que sim fazer uma homenagem para o nosso pai, agradecer por tudo que foi feito, e mesmo que houveram situações desagradáveis no passado e não existe um pai perfeito, mesmo eu que sou pai há pouco tempo não sou um pai perfeito. E obviamente que não tive um pai perfeito e não existem pais perfeitos. E também não existem mães perfeitas, é claro. Então, por mais que as experiências foram ou agradáveis ou desagradáveis, nós temos que aceitar isso, assimilar, resignificar e entender que tudo faz parte de um plano que é o plano da nossa evolução.
Nós estamos aqui numa etapa humana justamente para chegar a um despertar, e essa encarnação que nós estamos aqui seria uma de uma série de muitas encarnações que nós já passamos e que ainda provavelmente vamos ter que passar. Então que esse Dia dos Pais seja muito mais, e como eu falei, de um momento de agradecimento, de carinho, de afeto, mas que seja também um momento de aprofundamento na nossa vida interior. Ficam aqui as minhas reflexões, desejo aí novamente então um feliz Dia dos Pais para todos. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal ativando o sininho para receber todas as notificações e até o próximo vídeo. Um fraterno abraço a todos vocês.